É o comportamento de antecipar analgésico. Isso acontece muito mais nas ansiosas. É. O medo da dor, o medo da próxima crise, o medo de ter uma crise e não conseguir fazer as coisas do dia, já faz com que ela tome um analgésico como preventivo da dor. Isso é bom pra gente ver, assim, o quanto que a enxaqueca ela depende de muitas coisas da nossa vida, né. Muita, Só que a gente já muita, falou de muita. sono, de hormônio, De de atividade alimentação, física, de atividade gravidez. física. E é isso, tem coisas que a gente controla e é excelente, porque o objetivo é isso, tem coisas que a gente não controla. A mulher, ela tá feliz que vai ser mãe, mas ela tá preocupada que ela vai ser mãe, ela tá nervosa que o corpo dela tá mudando, ela tá achando que é muita responsabilidade, ela tá com medo da dor da amamentação. Ao mesmo tempo que ela tá com tudo isso, ela tá fazendo A dor do enxoval parto. enquanto conversa com você, pesquisando sobre cesárea versus parto normal, como é que isso vai passar, meu Deus, na minha cabeça, meu Deus do céu, eu vou sentir muita dor. E Isso tudo gera isso ansiedade, né. enquanto ela está arrumando o enxoval, comprando a bolsa maternidade, vendo um negócio de bomba amamentação. Então, para a mulher, é uma mudança de vida completa. Como isso não gera ansiedade? Iniciando mais um episódio do EnxaCast, o podcast feito para mulheres, onde todas as convidadas são mulheres. A gente ajuda aqui mulheres que sofrem de enxaqueca, a aprender mais sobre enxaqueca, a aprender o que fazer para controlar a sua doença. Então quero te convidar para assinar o canal, se ainda não é assinante. Se já for assinante, compartilhe esse conteúdo com mais mulheres, com as amigas e as inimigas também, que sofrem de enxaqueca. E traz esse povo para cá, para a gente aumentar essa corrente do bem e espalhar mais conhecimento sobre essa doença tão negligenciada quanto é a enxaqueca. E a mulher que está aqui hoje é uma pessoa muito especial, porque é uma profissional que fundamental no acompanhamento de toda mulher que sofre de enxaqueca. O neurologista que se dispõe a tratar pessoas que sofrem de enxaqueca precisa dessa parceria. É uma psiquiatra. A gente vai falar hoje sobre depressão e ansiedade, que são comorbidades muito presentes na vida de mulheres que sofrem de enxaqueca. A gente vai falar desse assunto e aqui a gente não tem roteiro. A gente simplesmente joga a conversa na mesa e deixa a conversa fluir, sem filtro, de forma leve, de forma que você que está aí assistindo entenda, sem precisar fazer o mínimo esforço mental. Então, a doutora Rafaela Donadoni é minha convidada e é minha parceira lá na clínica. Ela é a psiquiatra responsável por acompanhar nossas pacientes que sofrem de enxaqueca. Então Olá. seja bem-vinda, obrigada por aceitar o meu convite. Fale um pouquinho de você e Olá. como você chegou nesse mundo da enxaqueca. Muito obrigada pelo convite, doutora Elza. Olá para todo mundo que está assistindo, muito prazer. Então, eu sou médica psiquiatra, trabalho com a doutora Elza na clínica onde a gente atua voltado para mulheres com dor, com dores. E eu acho que mais importante do que eu apresentar qualquer coisa sobre minha vida acadêmica é falar que eu também sou uma mulher enxaquecosa. E eu conheci a doutora Elza como paciente. Ela acho que ela nem sabia que eu era médica, né, você nem sabia na época que eu cheguei lá. É, não sabia. E cheguei, assim, com a mão na cabeça: "Socorro, estou com dor". E eu acredito que a gente que passa por isso, a gente sente na pele como que é a gravidade, a intensidade, os olhares de julgamento de: "É só uma dor de cabeça", e a gente consegue entender a dimensão disso e como que a gente precisa transformar nossa vida para viver como se fosse normal, levando tudo adiante, Sim. como as outras pessoas Hum. levam: "Ah, é só dor de cabeça, siga a sua vida". A gente sabe que não é bem assim, então a gente faz parte de uma equipe juntas, né, unidas de to um grupo multidisciplinar muito interessante, que faz com que a gente mude completamente a nosso estilo de vida e isso influencia 100% nas nossas crises, nas nossas dores. O fato de enxaqueca ser uma doença tão prevalente na mulher, e o fato da nossa equipe ser uma equipe formada de mulher, nós temos muitas profissionais do grupo que sofrem de enxaqueca, Com certeza, né, e isso faz uma grande diferença. faz. Eu já consegui arrastar para a equipe algumas colegas, né, que foram pacientes. Priscila foi uma delas, foi minha paciente ainda como estudante, Uhum. e hoje é uma das neurologistas do grupo, já esteve aqui nessa mesa conversando. Foi. Você me conheceu como paciente e a gente se identificou, É. né. Primeiro teve uma conexão médico-paciente, mas depois uma afinidade do ponto de vista de linha de trabalho, de Uhum. empatia, e você foi integrar a equipe, foi um ganho pra gente, muito importante. E o fato de você sofrer de enxaqueca, você acha que você vê a sua paciente com enxaqueca de uma forma diferente do que se você não tivesse enxaqueca? Você acha que isso pesa no momento? Eu acho que sim.
A gente é treinado para não deixar com que isso interfira. Claro que eu vou tratar todos os meus pacientes com toda a humanidade e acolhimento que eu tiver possível, mesmo eu nem sabendo do que ele passa na pele, até porque uma enxaqueca não é igual a outra. A Sim, minha dor não é igual à dor do paciente, pode ser que a minha seja mais leve ou mais forte, a gente não deixa isso influenciar, mas quando uma paciente chega pra gente muito atrasada e não conseguiu consulta e chega de última hora e fala: "Doutora, por favor, eu estava com uma dor que eu não aguento", e a gente sabe o que é essa dor, aham. a gente não Quem deixa vive de se sabe, né. a gente não tem como não se colocar no lugar e pensar: "Poxa, eu estava assim há 15 dias atrás, como é que eu não vou fazer isso por essa pessoa?". Sim, Eu acredito que talvez não só os pacientes com enxaqueca, mas deixa a gente mais perto do outro lado, de ser paciente. De estar com sim. dor, de estar buscando uma melhora, de não ter aquele conhecimento total do assunto, mas estar buscando melhorar para isso, e acaba aproximando a gente de todas as nossas pacientes. Eu acho interessante a forma como a gente está conduzindo esse projeto aqui do podcast, que a gente está sempre trazendo o nosso uma pitadinha da nossa vida pessoal para cá, né, para que as pessoas que estejam assistindo a gente vejam que a gente não é só o médico que Não, está do outro lado da mesa. Às vezes a gente tem que se pa passar para o outro lado, né, como eu com já disse aqui, certeza. passar para o outro lado do soro. Vamos passar para o outro lado do soro, quando a gente vira paciente, eu acho que isso conecta também com as pessoas, Conecta. porque ela entende ela vai perceber que, assim, ó, essa doutora sabe o que eu tenho, É, entende a minha dor. é verdade. Não só a gente entende mais o lado do paciente, do que ele passa, do sofrimento do dia a dia, como eles também acho que veem a gente de uma maneira mais próxima da realidade, É, né. é. A gente não consegue sentir a dor do outro, e como você disse, cada enxaqueca é uma, e eu costumo dizer: "Enxaqueca é igual impressão digital, cada um tem a sua, nenhuma é igual à outra". Cada uma tem a sua particularidade, o seu aspecto, o que influencia a sua vida, porque é uma doença que sofre influência do estilo de vida, da Multifatorial. história de vida da pessoa. E a gente precisa ter essa sensibilidade de perceber o que pode estar atrás, ou por trás ou pela frente, da enxaqueca de uma mulher quando busca a gente, quando busca ajuda. Mas a gente ainda vê, e você como psiquiatra talvez corrobore essa minha fala, de ainda existe muita resistência da paciente aceitar que ela precisa ir para o psiquiatra. Existe. Muita. E é importante a gente entender que às vezes a pessoa fala assim, e eu já ouvi muito isso: "Eu não tenho depressão, doutora. Eu tô é triste por causa da minha dor. Se a senhora curar a minha enxaqueca, A depressão passa. a depressão passa". E a É, gente teve casos recente agora, em comum, de pacientes nossas lá da foi. clínica, que de tanto eu insistir, que eu achava que ela tinha depressão, mas que eu não sou psiquiatra, eu não tenho habilidade para dar esse diagnóstico. Quando ela se convenceu de que ela precisava de ir e foi para você, e realmente teve o diagnóstico de comorbidade psiquiátrica, e como mudou a enxaqueca dela quando você começou a tratar a depressão. Eu não entrei com nenhuma medicação para enxaqueca, mas tratou a depressão, a A enxaqueca melhorou. enxaqueca melhorou. Então, gente, dor de cabeça também é sintoma de depressão. Então, se você tem enxaqueca e tem depressão, no nosso cérebro, as coisas funcionam de forma interligadas, não são caixinhas que uma fecha e a outra abre para funcionar. São caixinhas que estão todas abertas, é uma rede que funciona ligada, as coisas estão ligadas, os neurônios se conversam. E os neurotransmissores, muitos deles que participam do limiar da dor, também participam do eixo do humor. Tanto é que os estudos mostram que quem tem enxaqueca crônica tem uma chance grande de evoluir para a depressão. Mais de E 40. quem tem depressão refratária, de difícil controle e recorrente, tem uma chance grande de desenvolver comorbidades dolorosas, como fibromialgia e enxaqueca. Então as coisas não são separadas, são cérebros susceptíveis a ter doenças diferentes, mas que são doenças que se conversam e que acontecem muito na mesma pessoa. Com certeza. Eu não sei se você concorda, né, com Ah, essa minha fala. Se 100%. discorda, pode falar. Não. E ainda tem o caso a sua paciente mesmo que fala: "Eu não tenho depressão, eu tô triste porque eu tô com dor". Ela não tá errada. A gente com dor ninguém vai Sim, acordar feliz, claro, né. lógico. A É. pessoa com dor não vai acordar: "Nossa, eu tô disposta, vou fazer várias atividades, hoje vai ser meu dia". A pessoa morrendo de dor não tá alegre não. Só que ela tá triste ou ela está feliz, não tira dela o direito dela ter depressão.
A pessoa pode ter depressão e estar triste naquele dia, independente da depressão, ela pode ter depressão e estar feliz naquele dia, porque aquilo ali não é uma sina pra eterna. Você trouxe um ponto importante, que eu acho que precisamos Esmiuçar. destrinchar, assim. Vamos lá. Como assim eu tenho depressão e tô feliz? Claro, a depressão é uma doença crônica. Ela é caracterizada por um diagnóstico específico, mas ela vai a depressão crônica resistente é um paciente que vai ter aquela doença ao longo da vida, embora ela faça o tratamento. Vamos dizer, que a paciente tem, uma depressão crônica, ela está em tratamento, ela é uma paciente que vai ter sintomas relacionados à depressão, muito mais específicos de anedonia, falta de estímulo de fazer as coisas, a tristeza pode estar presente, claro, né, ela é um fator cardinal, a angústia, só que ela pode estar num determinado momento feliz. Ela tem Sim, depressão e o filho dela passou no vestibular, ela não vai estar feliz? Claro que ela vai estar feliz. É porque as pessoas associam diretamente depressão com tristeza. tristeza, choro. Claro que é um componente da depressão, mas isso não é excludente se eu não estou triste, eu não tenho depressão, claro que não. E você tá em tratamento da depressão, você tá fazendo seu tratamento, você tá melhorando, e aí um dia você acorda com dor, você fica triste: "Poxa, minha depressão piorou, eu tô tendo uma recaída". Gente, não é isso. Ninguém vai estar feliz com dor, que é Aquela importante. tristeza daquele momento é por estar passando por um momento de dor, mas não Claro. significa que é uma piora da depressão. E também você estar feliz naquele dia não significa que você tá curada da sua depressão e vai abandonar o tratamento. Por Exatamente. isso que é importante ter uma equipe multidisciplinar para entender aquele momento que você está passando aquela tristeza, é uma tristeza momentânea, ela é ocasional ou ela faz parte de uma doença maior que está por trás e você ainda não sabe. E essa doença pode estar sendo o gatilho que não está deixando a sua enxaqueca melhorar. Esse é um ponto importante, porque é um discurso que eu sempre trago para a paciente na consulta, que é quando ela diz: "Não, eu acho que eu não tenho depressão". Então, olha, mas vamos avaliar, porque se você tiver depressão, isso pode ser um fator impeditivo para a melhora da sua enxaqueca. Com toda certeza. Se a gente não trata as outras a comorbidade, se não trata a depressão, a enxaqueca vai ter uma dificuldade muito maior, o medicamento não vai fazer efeito. E aí vem a história do uso do antidepressivo, Com que o paciente certeza. diz assim: "Mas eu fui no médico com enxaqueca e ele me passou um antidepressivo. Eu não tomei o remédio, porque quando eu cheguei em casa eu fui ler a bula E eu não tenho e eu não depressão? tenho depressão". Então esse é um outro assunto, Rafa, importante É, para a gente trazer para a mesa. Então a prescrição de um antidepressivo para tratar enxaqueca não significa que o médico está naquele momento achando que você tem depressão. Se você tem depressão, provavelmente aquela dose que o seu neurologista te prescreveu para tratar sua enxaqueca não vai nem tratar a sua depressão. nem vai coçar, amigo, É, esqueça. porque a dose dos antidepressivos que a gente prescreve para tratar enxaqueca, nas pessoas que não necessariamente têm depressão, não tem efeito antidepressivo. Ele é um modulador de dor, vai melhorar os neurotransmissores, estabilizar o seu limiar de dor e reduzir a sua frequência de crise de enxaqueca. Agora, se você tem depressão e tem enxaqueca, A gente pode usar isso junto. aí você vai iniciar a dose do seu antidepressivo. Se a sua consulta primeiro foi com o neuro, se ele identifica que você pode ter depressão, te encaminha para o psiquiatra e você procura o psiquiatra vai necessariamente ou provavelmente ajustar a dose do seu antidepressivo. Muito Ele vai provavelmente. aumentar a dose, porque vai estar tratando também a depressão e já vai estar tratando A de enxaqueca. tabela aí a enxaqueca, que já estava Exatamente. iniciando o tratamento com a dose mais baixa. E muitas vezes o paciente chega e fala: "Ai, não tá eu estava me sentindo um pouco triste, mas meu neurologista já me passou um remédio que também já serve como antidepressivo", e a pessoa acha que está sendo tratada de É, todo. e às vezes não E tá, porque não as é. doses são diferentes, Com né. certeza, quando as doses são diferentes, eles servem com objetivos diferentes. Então você pode tomar aquele antidepressivo ali todos os dias durante 10 anos, não vai tratar a sua depressão, porque ele tá numa dose que não chega nem perto de fazer o efeito antidepressivo, ele faz um efeito modulador de dor, que é uma outra proposta. Já se você tem depressão, se você já faz um acompanhamento, ou se você vai começar um tratamento com um psiquiatra, e você fala que você também tem enxaqueca, se você já tiver em uso de algum antidepressivo para modular a sua dor, muito provavelmente o psiquiatra pode usar desse antidepressivo já como uma opção de tratamento, porque aí você não precisaria tomar 2 remédios. O remédio que você toma para profilaxia da sua enxaqueca, também seria o remédio que pode te ajudar a melhorar dos seus sintomas depressivos. E esse ponto aí é importante que os psiquiatras tenham o conhecimento dos antidepressivos que não deve ser prescrito para quem tem enxaqueca. E nem Por isso a importância da troca entre o psiquiatra e o neurologista, porque eu já tive muitas pacientes tratando enxaqueca que estava bem, estável, uhum. com poucas crises,
e do nada volta. "Ai, piorei. O que foi que aconteceu?". Propiona. "Ah, porque eu fui no meu psiquiatra, ele mudou meu remédio da depressão". E a gente vai ver que tem antidepressivo que dá dor de cabeça. Então nem todo antidepressivo serve para tratamento de dor, Com certeza. principalmente para enxaqueca. Então se você está tratando enxaqueca com um medicamento que é um antidepressivo, e que não está ajudando na depressão, e aí você vai ao seu psiquiatra, e ele ou troca ou associa outro antidepressivo, é muito importante que esse colega Esteja saiba que atento você tem também, né. enxaqueca e não escolha aquele antidepressivo, que a gente não pode estar citando o remédio aqui, mas o seu psiquiatra vai saber, eu espero que Fé em saiba, Deus. de não prescrever o medicamento que pode te atrapalhar. Com Então, certeza. esse conceito de que antidepressivo trata enxaqueca, não é todo antidepressivo, muito pelo contrário, tem antidepressivo que não deve ser usado para quem tem enxaqueca. Com certeza. E você também deve ser orientado, você pode falar para o seu psiquiatra, você tem enxaqueca, que você toma o remédio X ou Y, e o psiquiatra tem que te orientar, se ele for entrar com remédio adjuvante, porque só aquele talvez não sirva para o caso do Sim, sim, paciente, sim. que nos primeiros 7 a 14 dias você pode sentir como efeito colateral Uhum. cefaleia Existem alguns que dão como efeito colateral iniciais, inicial e e depois depois melhora, e melhora. tem alguns que Isso. piora e se não trocar vai ficar Exato. pior. Então é importante que você fale para ele que tem enxaqueca, para que ele também te tranquilize do outro lado e fala: "Olha, eu entendi, não vou mexer nisso, mas para sua depressão ou ansiedade, o que for, nós vamos entrar com um remédio que no início você pode sentir um pouco de dor de cabeça ou náusea, pode ter algum efeito que você possa sentir, mas ele é passageiro e que você esteja atento até quando isso vai durar. Passou de uma semana, 2, isso aí já não é normal também, e você Sim. tem que falar para o seu neurologista, para você não chegar lá e falar: "Minha enxaqueca piorou". Se você não usa alguns minutos da consulta para conversar com o seu paciente e explicar para ele o que pode acontecer, por que que ele está tomando aquele medicamento. Hoje eu tenho um cuidado maior, eu já passei muito por essa situação do paciente voltar dizendo: "Aquele remédio que a senhora me prescreveu eu não usei não, porque Ou era antidepressivo". ou então piorou. É, não, assim, na maioria das vezes não usou porque leu a bula, nem piorou, nem começou, porque acho que viu que era antidepressivo. Então hoje eu falo sempre: "Olhe, se você for ler, você vai ver que é um antidepressivo, mas eu não estou passando para você porque eu acho que você tem depressão. Quando eu acho que tem, eu encaminho, mas tem paciente que não tem. Vamos tratar a sua enxaqueca, essa dose aqui não é para depressão". É a mesma coisa dos antiepilépticos. A gente Anticonvulsivantes, isso, todos existem esses. medicamentos anticonvulsivantes que são usados para controle de crise em pacientes epilépticos, que também têm indicação para tratar enxaqueca, só que doses diferentes e que se você não é epiléptico e vai tomar, você não vai virar epiléptico. Porque tem paciente que fala assim: "Mas se eu não sou epiléptico e tomo, Vou eu ter vou uma ter uma convulsão? Se eu estiver tomando e tiver que parar, eu vou ter uma convulsão porque eu parei?". Então existem muitos mitos ainda. Agora quando você falou dessa questão de o psiquiatra prescreve um medicamento e pode haver uma piora da enxaqueca nas primeiras semanas, e o paciente precisa ser orientado de que isso pode acontecer. Se ele não souber disso, ele vai parar, porque entre colocar na balança, ter crise de enxaqueca e ficar deprimido, às vezes ele escolhe ficar deprimido, É. do que sofrer com E enxaqueca, às então ele vezes não é para. nem uma piora de É enxaqueca, isso, é mas se uma ele cefaleia que não é enxaquecosa, mas né. ele tem que ser orientado sobre Com isso. certeza, É por uma isso que cefaleia que vai passar por isso que eu com o falei que o tempo, psiquiatra ele tem que orientar o paciente, o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer. nas Porque primeiras semanas. você pode estar tomando aquele remédio inicialmente e falar: "Ah, você pode ter dor de cabeça, você pode ter tontura, você pode ter dor de barriga, você pode não ter Pode ter nada". enjoo e pode E não ter você nada. pode não ter nada, então assim, por que as dores de cabeça de uma pessoa melhoram com remédio e outras melhoram com outro? Depende do seu metabolismo, do seu organismo. O médico também não tem como Sim, adivinhar sim. o que é que você vai Ainda bem que tem sentir. várias opções, né, pra ele escolher. Exato, graças a Deus. É. Então, assim, você tem que estar ciente das coisas que podem acontecer, porque caso você esteja tomando aí: "Opa, fiquei um pouco enjoado". Ah, pode ser o remédio que está fazendo isso. Se amanhã eu continuar enjoado, eu converso com o meu médico. E aí você já tranquiliza, porque você sabe que aquilo é normal, que aquilo pode E que acontecer. vai passar. Náusea, por exemplo, tem uma classe de antidepressivo que dá muita náusea na primeira Uh, semana. é Então a gente demais. olha, sustente, porque essa náusea pode É a pior antes da passar. melhora que a gente É, a fala. pior antes da Mas se o melhora, médico não exato. te fala isso, você tá tomando um remédio pra você se sentir melhor, aí você começa a ter Se sentir sintomas que pior, você nem tinha, você para. você abandona. Eu não ia querer ficar tomando esse remédio pra ficar pior. Mas se você entende que aquilo é por enquanto, não, daqui a tantos dias vai passar e Aí eu vou volta lá 3 melhorar. meses depois dizendo: "Nem tomei o remédio, nem Exatamente. Aí a continuei". gente tem que Então vai estar começar tudo de novo. sempre começando do zero. Exatamente. Então a acessibilidade ao paciente ao médico, né, é importante também, né, que o paciente tenha um médico que seja acessível a ele, que possa estar ali pronto para ouvir, para tirar a dúvida, para ele mandar uma mensagem e dizer: "Olhe,
não deu certo, ou eu tô Uhum. tendo isso, e você explicar e reforçar, porque às vezes a gente fala na consulta e o paciente saiu na porta e já esqueceu. E eu acho importante também a conversa entre os médicos, para Com com a certeza, gente ficar fundamental. assim, é uma facilidade sem tamanho, porque estamos na mesma clínica, qualquer coisa: "Opa, espera aí, Elzinha, o que é que você acha?". Sim, a Mas gente assim, você conversa. tem o psiquiatra em um lugar e você tem o neurologista em outro lugar. E aí você fala para um que você tem enxaqueca e você tem depressão e ele entra com a medicação e o outro entra com outra, aí o neurologista fala: "Não, esse remédio piora a enxaqueca, vamos suspender". Aí você volta para o psiquiatra, ele fala: "Não, mas esse não passa a depressão", e ele troca, aí você fica É, virou o quê? bola de pingue-pongue. De um lado para o outro. É, Então, assim, é muito importante que você fale para um que você faz o tratamento para as 2 doenças, para o outro também, e que eles troquem contato entre si. com Pode certeza. ser que não tenha o seu contato direto, você não tenha, mas que eles tenham entre si como profissionais, para que eles possam conversar não só sobre os efeitos colaterais e como medicação influencia na outra, mas quando os 2 acham que aquilo ali já tá, né, talvez isso aqui esteja bom, a gente já pode Sim. parar. O que é que você acha da gente mudar com um remédio em comum que possa melhorar para esse paciente? Porque quanto menos remédio, melhor. Então talvez essa conversa é fundamental. E tempo, Rafa, assim, fale um pouquinho aí para as pessoas que estão ouvindo, assim, qual o tempo que a pessoa deve tratar uma depressão? Depende da classificação, né, da depressão. Como eu falei, existe depressão que são crônicas, resistentes, tem e depende de quantas vezes você já teve os episódios depressivos, mas em média, sendo uma primeira doença, uma primeira vez que você está fazendo aquele tratamento, que você nunca tratou antes, a primeira crise depressiva, a gente trata pelo menos 1 ano da data da melhora. Não é 1 ano daquele dia que eu fui lá e E melhorei. Eu essa você fui, repetiu, cheguei bem na clínica. Hoje eu tô bem, tô alegre, tô disposta, quero fazer minhas atividades. Já tô tomando remédio há 6 meses. Vou zerou o tempo parar daqui a agora. não, é a partir de hoje. É hoje que eu tô ótima, porque eu consto da data que eu tô bem, não a data que eu cheguei lá precisando melhorar. Então, em média, é 1 ano da data da melhora. Isso daí, quando a gente tira o remédio, o paciente pode, assim, em sua maioria, até 80% dos pacientes ficam bem evoluindo tranquilamente, mas você tem que entender que você teve aquele episódio depressivo porque você tem um fator genético predisposto à depressão. Então você tem chance de ter depressão de novo em algum momento da sua vida. Então se você tiver um segundo episódio depressivo, sendo que você já tratou o primeiro, o tempo de melhora e o tempo de ficar sem medicação já é outro, não é mais aquele 1 ano. Sim, importante. E existem depressões que são tão profundas ou causam tanta influência nos aspectos da sua vida, em tudo que você faz, ou que você já tratou mais de 3 vezes e é refratária às medicações, que tirar o remédio causa mais dano do que você continuar com o remédio. Então existem É depressões uso que é contínuo então. a longa vida. Então por isso que eu te falei, depende muito dos sintomas que o paciente apresenta, se é a primeira vez que ela está tendo, se é a primeira vez que a mulher está tratando aquela depressão, e a que ponto a depressão está influenciando nos fatores cotidianos da vida dela. Mas em E média, essa esse 1 tempo aninho. esse tempo de 1 ano é uma coisa meio mágica, assim, né, na neurologia também é assim, o É 1 paciente às ano. vezes pergunta: "Eu vou usar quanto tempo esse remédio para tratar minha enxaqueca?" Eu digo: 1 ano. Agora 1 ano a partir do momento que você está bem da enxaqueca. Se Exatamente. você está usando o medicamento e continua tendo a mesma frequência de dor, enxaqueca toda semana, fazendo uso abusivo de analgésico ainda, Vai esse te dar ano não vai adiantar de pra nada. nada. Então é 1 ano bem estável, por isso que é importante o investimento no ajuste do remédio, ou a recorrência nas consultas o mais precoce possível, para não perder tempo no tratamento, em chegar numa dose terapêutica da medicação, para que a gente chegue a um ponto de equilíbrio o mais rápido possível. Lógico que também não vai iniciar logo com doses cavalares, porque a tolerância vai ser pior, vai ter mais efeito colateral. Existe um escalonamento de dose, uma graduação de dose que a gente tem que respeitar, e inclusive tem paciente que suporta um aumento mais rápido, outros não. Não tolera e Não abandona, tolera, né. abandona. Se a gente quer logo entrar com uma dose elevada e para ganhar tempo, o paciente Acaba pode abandonar perdendo. por conta do efeito colateral. Então, é uma coisa personalizada, né, Rafa, assim, cada um é Com um, como diz, certeza. é a impressão digital E de eu acho cada um. que tem uma coisa que vale muito a pena a gente falar aqui, aproveitando esse momento, que o paciente chegar em 1 ano, parece que abre uma tabela, não sei, um calendário de presidiário que ele vai cortando, assim, a 1 ano Uhum. pra ficar de alta. E como se ele só tomasse o remédio dele, fosse lá na consulta, depois de 1 ano ele quer se ver livre. Mas não é assim. Você tem 1 ano da sua data da melhora. Excelente. Conta a partir dali. E se você não manter a sua melhora? Se você abandonar a sua atividade física, sua alimentação saudável, sua hidratação, bebendo água, se você abandonar o fato de você tomar os remédios direitinho, você vai regredir.
e você perde Isso. sua data da melhora. E quando o paciente fala assim: "E quando eu parar eu vou ficar bem?" Eu falo: "Depende de você. O Exatamente. que que você está fazendo no momento, no período que você está tratando sua enxaqueca ou sua depressão? O que que está mudando no estilo de vida, que é o nosso karma de todo dia de estar falando aqui, é o mantra. O que que você está fazendo para sustentar essa melhora que o remédio te trouxe?" Porque quando o remédio sair, essas coisas vão ter que continuar. Exatamente. Então se para o remédio e chuta o balde, E também não vai zerar tudo adianta de novo. manter o remédio e chutar o balde, porque muita gente coloca esse prazo de 1 ano na cabeça e se apega a isso aí, fica: "Não, daqui a 1 ano eu vou estar de alta", e fica usando o remédio achando que eu vou bater esse prazo de 1 ano e vou estar livre, e abandona as outras coisas que é o que dá o suporte para o remédio fazer a melhora. Então também não adianta você tomar o seu remédio direitinho todos os dias, tanto para enxaqueca quanto para depressão, e você não se alimentar bem, você saber quais são seus gatilhos, ignorar seus gatilhos, você não fazer atividade física que você fazia no início, aí você chega na consulta e fala: "Ah não, o remédio parou de funcionar". Sim. E aí a gente perde a data da melhora, a gente coloca uma dose maior de um remédio sem necessidade. E às vezes a gente, quando identifica isso, nem muda a dose do remédio, apenas Ah, não, ajusta. Hoje mesmo eu ouvi isso, hoje não, ontem, ouvi mas eu isso de uma falo, paciente que quando era o assim: paciente não fala pra gente. eu estava ótima", ela dizendo, "com o remédio, estava fazendo atividade física, bebendo água, dormindo bem, mas de dezembro para cá", dezembro todo mundo piora, né, é uma tragédia na vida do povo. Mas quando isso Papai Noel acontece, traz a pior. Porque assim, ela falou assim: "Ó doutora, eu chutei o balde, assim, ó, larguei de mão. eu bebi mais, eu passei a dormir mal, eu abandonei a academia, não fui mais, já tem Mas um mês que eu não malho, tô pior de quando novo". fala isso pra gente, eu acho excelente, Porque porque ela você tá mesmo constatando para percebe ela isso. mesma que isso faz diferença. Exato, veja aí, você tá com a mesma dose de remédio quando você estava ótima, e agora Isso. você tá O ruim. que O que foi que aconteceu? mudou? É o que depende de você. Então, nesse momento, você mesmo percebe como pessoa, e você tem um pouco de responsabilidade, tipo assim, não é só o remédio. Se eu não fizer isso aqui, eu já vi o que que acontece, eu vou ficar ruim. É isso, Então, é isso. isso é importante, mas quando o paciente não quer assumir, porque fica com vergonha, sei lá por quê, não fala pra gente que mudou a atividade física, ou então o próprio trabalho mudou, tá tendo mais demanda, não tá conseguindo se alimentar bem. A pessoa acredita que só o remédio é que faz o milagre, sei lá, o que tem naquele A comprimido é o que pílula faz tu não mágica. é assim, gente, é tudo integrado. Então você não pode só continuar com aquela mesma dose, "tô tomando meu remédio direitinho, como é que tá o resto da vida? Tá ladeira abaixo". Não, você tem que entender que isso também faz parte do tratamento. E a atividade física, o quanto é importante para tudo, né. Ah, meu Deus, Melhora a totalmente. qualidade do sono, melhora a concentração, melhora limiar de dor, Melhora o humor. melhora o humor. Muita gente consegue reduzir medicamento só com Com essas certeza, hábitos de vida só atividade saudáveis. física que libera endorfina já é pra gente um neurotransmissor, assim, É, excelente, para o exatamente. humor é tudo. Então, Tudo. assim, você faz uma atividade física regular, que você se sente bem naquele local, a gente consegue diminuir remédio. Olha que maravilha. Então, não Sim, existe sim. melhor remédio do que esse. Então é muito importante que todo mundo entenda, eu enxaquecosa, eu médica, eu paciente, que uma parte daquele tratamento vai ser o remédio. Sim, eu tenho que respeitar, eu tenho que tomar, eu tenho que fazer regularidade. A outra parte vai ser o que eu faço para esse remédio funcionar. A minha alimentação, meu sono, minha atividade física, meu cuidado com a minha saúde em geral. E também o paciente precisa entender que tem momentos da vida que acontecem coisas inevitáveis e que às vezes vai mudar o perfil da sua doença. Porque enxaqueca, ela é uma doença que cicla, e ela vai mudar em cada momento da sua vida, de acordo com o que você está passando, está vivendo. E às vezes não é uma escolha. E a gente tem aqui hoje um exemplo na mesa, é uma Euzinha, médica portadora de enxaqueca, minha paciente, que está grávida e passou por momentos bem difíceis. minha nossa senhora. Quando o paciente fala: "Ai doutora, eu queria tanto ter um filho, mas eu morro de medo dessa enxaqueca", eu digo: "Enxaqueca melhora na gravidez, mas nos primeiros meses, nem tudo são flores. Ah, não são Pode nada não ser flores. assim, É. pode piorar, mas a tendência vai ser melhorar". Eu acho que você já está entrando nessa fase. Eu não quero desencorajar ninguém, mas assim, a gente tem que ter Ó, cuidado. contar uma coisa para vocês aqui, doutora Rafaela atende na clínica dia de quinta-feira de tarde, e eu atendo quinta de manhã. Algumas vezes a doutora Rafaela chegou para atender. E antes dela ir começar o atendimento dela, eu tive que parar o atendimento, Me bloqueia. fazer bloqueio de nervo craniano, para tratar a crise da doutora Rafa, antes dela começar o atendimento. Pra eu poder atender, Para né, pra ela eu não conseguir. suspender a agenda. Ela teve que suspender algumas vezes as agendas, e quem tem enxaqueca
sabe o que isso significa, o que é uma crise de enxaqueca, o quanto ela incapacita e o quanto ela pode impedir uma mulher de ir. Se você pode escolher não trabalhar, e às vezes os pacientes se chateavam, né, Rafa, assim, porque: "Poxa, mas de novo ela desmarcou". Mas a gente que acompanhou ela nessa fase sabe o quanto foi sofrido e difícil essa fase, mas que Sim. Ai, graças está a Deus. passando. Eu acho que claro que tem todas as mudanças fisiológicas da gravidez e hormonais que influenciam diretamente na crise da enxaqueca da mulher, mas tem 2 coisas que acho muito complicado, pelo menos foi pra mim no início da gravidez, que foi o fato de eu ficar limitada com relação à atividade física. Eu tive um sangramento no início da gravidez, eu não pude fazer exercício físico, então a falta dessa prática influenciou nas minhas crises, Sim, sim. né, influenciou no meu sono, então eu já não dormia bem, isso também influenciou na minha crise, E e teve que algo parar o tratamento. exato. E a segun o segundo ponto, que é algo muito difícil para a gestante, é que a gente não pode tomar todos os remédios, muito pelo contrário. São muito limitadas as medicações que a grávida pode tomar, sem que influencie o bebê e o crescimento do bebê. Então não só eu não podia fazer o meu tratamento da profilaxia pra enxaqueca, que era o remédio que eu tomo pra não ter a dor, que eu tomava regularmente, me deixava, assim, princesa maravilhosa, excelente, como quando eu estava com dor, eu não podia tomar qualquer remédio pra passar a dor. Não é aquela coisa que você estava aqui: "Ô gente, alguém tem um remedinho aqui pra mim?" Não é, a gente só pode tomar um tipo específico, que pra quem tem enxaqueca e já toma muitos analgésicos, às vezes aquele Nem tipo funciona. não é. É. Aí, assim, a gente fica limitado, por exemplo, existem remédios mais fortes que a gente toma na enxaqueca, que abortam a crise, né, que passa na hora, que a mulher grávida não pode tomar. Então o que é que eu tinha pra tomar, pra a dor passar na hora e pra eu conseguir atender? A minha chefe. Eu tinha que chegar lá: "Ó, Elza, por favor, me bloqueia, me dá Bloqueio. umas injeção aqui na Então, gente, cabeça". bloqueio de nervo craniano é um procedimento que a gente faz para tratamento de crise de enxaqueca. A E é gente faz seguro na pontinhos. gravidez. Aqui está um exemplo vivo, uma médica, né, que entende do assunto e que se submeteu ao tratamento, porque é seguro. A literatura preconiza como um tratamento de escolha para crise de enxaqueca na grávida, porque o anestésico, ele não vai para a corrente sanguínea, não vai chegar no bebê, ele age só no local onde a gente injeta e trata a crise. Então você chega lá com a crise, a gente faz o bloqueio nos pontos específicos, é um protocolo que deve ser feito por um médico habilitado para fazer, e o paciente fica sem dor. Então foi o que ajudou muito a doutora Rafa nas crises dela nessa fase da Foi. gravidez. Então não fique com medo de engravidar, as mulheres que estão aqui Exatamente. assistindo a gente. Existem opções. Existem opções, é possível, não deixe o seu sonho de ser mãe para trás É. só por medo. Fora que tem 2 lados positivos, né, que eu tô vendo agora, que é o que a doutora Elza já comentou aqui, que a partir do segundo trimestre as dores diminuem, a mulher sente menos dor não só de enxaqueca, menos dor geral, porque é o corpo se preparando para priorizar outra pessoa, não você. Então realmente a gente sente menos dor. Sim, sim. E o segundo é a famosa lenda que todos falam, que minha mãe também me falava, eu espero que aconteça comigo, que é: "Eu tinha uma enxaqueca muito forte filha, mas depois que eu tive você minha enxaqueca melhorou". A vida hormonal da mulher, ela muda com o tempo. E a enxaqueca sofre muita influência dos Dos hormônios. hormônios, Então é. tudo que modifica o nosso. Essa parte eu não sei ainda se é verdade, mas tô torcendo pra Vamos ver. ser. Com fé em Deus Vamos será. ver. Talvez no puerpério tenha novamente um ciclozinho de piora por um outro fator, que é a privação de sono, Verdade. E a né. queda hormonal em 48 horas, né, no início do É, a puerpério queda talvez seja hormonal, a prolactina começa a subir, a amamentação, aí pode dar uma piorada, então tem que se bloqueio tá tiver aí pra isso. se tiver alguém aqui perto de parir, quando estiver amamentando, tenha que compensar a privação de sono do bebê que fica acordando a noite toda para mamar durante o dia. Quando o bebê dormir, tem que dormir também. Isso é bom pra gente ver, assim, o quanto que a enxaqueca ela depende de muitas coisas da nossa vida, né. Muita, Só que a gente já muita, falou muita. de sono, de hormônio, De de atividade alimentação, física, de atividade gravidez. física, e é isso, tem coisas que a gente controla e é excelente, porque o objetivo é esse, tem coisas que a gente não controla. Eu sempre mantive minha É, enxaqueca muito bem controladinha com a medicação e com os outros fatores, mas aconteceu algo que eu não posso mais é. controlar e a gente tem que se readaptar. É uma prioridade naquele momento, né. É outro Exato. momento da vida que a prioridade é outra, a prioridade E é a por isso que eu gravidez. acho que é tão importante manter o acompanhamento com o neurologista a longo prazo. Por exemplo, Sim. eu não estou mais na crise, eu não estava mais na crise, então eu estava indo como paciente em doutora Elza com muito menos frequência do que antes. Sim, Estava indo sim. só para manutenção, para ver se a dose do remédio que eu tomava de Porque uma coisa profilaxia que foi estava importante com você, direitinho. você engravidou no momento que você estava bem da enxaqueca. Exatamente, Isso faz uma grande diferença. com certeza. E Se a você já partir engravida estando com dor todo dia, sem ladeira tratamento, abaixo. tem medicamento que tem que ser tirado antes, então se existe um planejamento da gravidez,
o ideal é parar o medicamento, se for um medicamento contraindicado, o ideal é que a gente não use nada mesmo na gravidez, de tratamento profilático. Se for possível, o ideal é que controle só as crises mesmo. Mas engravidar estando estável, É faz outra uma coisa. diferença do que engravidar estando com E dor todo e dia. mesmo estando estável, eu tive esses momentos de piora, e aí tive novas consultas e aí é uma nova realidade, assim: "Doutora, agora minha dor está assim, e minha vida fisiológica está assim. O que podemos fazer a partir daí?". Foi aí que eu comecei a fazer, por exemplo, o bloqueio, que eu nunca tinha feito antes, porque eu não tinha necessidade Sim, de fazer. Então por isso que é importante você estar com um profissional que vai te acompanhar ao longo da vida nesse quesito. Eu estava bem, eu estava em um momento da vida, agora que eu estou em outro completamente diferente, a gente adaptou meu tratamento à minha nova realidade. sim. Isso aconteceu para enxaqueca e também acontece para depressão. A mulher que está fazendo um tratamento para depressão e ela quer engravidar, ela pode fazer isso, mas existem antidepressivos que são incompatíveis com a gravidez e o crescimento do bebê, e tem outros que não afetam de maneira nenhuma, que são liberados e seguros durante a gravidez e durante a amamentação. Então também é importante você ter um profissional que te acompanhe, porque você não precisa piorar da depressão para ter seu filho, ou Ou você ou deixar de ser mãe por causa da por causa da sua depressão. depressão. Então, exatamente, é muito importante que você entenda que os remédios estão aqui para te auxiliar. O tratamento, tanto da dor quanto da depressão que for, está aqui para te auxiliar no momento da vida que você está passando. Se o seu momento de vida mudou, cabe ao tratamento médico tentar se Se adaptar adequar. à sua nova realidade. É, Nada é exatamente. escrito em pedra e vai ser aquele tratamento para o resto da sua vida. Rafa, existe algum relato, algum respaldo científico de que, assim, a depressão pode melhorar na gravidez, como a enxaqueca, ou não existe correlação? É, é muito relativo. Não existem correlações em estudos comprovados. Porque são muito na verdade, de antidepressivos só existem 2 que a gente usa na gravidez. Então a gente acompanhar uma mulher que tinha uma depressão antes e como ela está na gravidez agora, é muito difícil que ela mantenha o mesmo remédio pra gente ter Sim, pra essa varia saber, né. exatamente. Porque a E enxaqueca tem a questão hormonal, a depressão já não tem, né. não, essa O que esse faz a melhora da enxaqueca na gravidez é a exatamente. estabilidade Na dos ver hormônios. na verdade, o que a gente tem na depressão são relatos de oscilações intensas de humor da Sim. grávida, que podem ser confundidas com depressão e ansiedade numa paciente que nem tenha. É, a Então, labilidade emocional, choro, totalmente. a mulher fica dengosa, Ou então fica extremamente irritada, irritada. dando respostas, e nossa, ela tá agora, né, ríspida, grossa. Não é, Mas aí são é os pelos hormônios hormônios também. também, É, exato. Mas os hormônios atuam diretamente no humor. E o que é, nossos sintomas depressivos ou ansiosos, eles são transtornos do humor. sim, Então a gente perde o parâmetro de entender até que ponto aquela depressão melhorou ou piorou. Tem mulheres que tentam engravidar a vida inteira, então quando elas conseguem engravidar, elas são no auge da vida delas. Então o sim. humor dela melhora, melhora, mas é secundário a uma coisa que ela Era conseguiu um fazer. desejo, né, um desejo dela. Então a gente perde esse parâmetro. E a ansiedade? A ansiedade tende a aumentar. Relatos de aumento de crises ansiosas durante a gestação, até pelos próprios hormônios. E pela questão privação de sono acontece Sim, no puerpério muito, mas assim, a mulher fica extremamente preocupada. Para o homem e para a mulher, ter filhos são coisas muito diferentes, eu acredito, né. O homem ele é. tá feliz que ele vai ser pai. A mulher ela tá feliz que vai ser mãe, mas ela tá preocupada que ela vai ser mãe, ela tá nervosa que o corpo dela tá mudando, ela tá achando que é muita responsabilidade, ela tá com medo da dor da amamentação. Ao mesmo tempo que ela tá com tudo isso, ela tá fazendo A todo enxoval parto. enquanto conversa com você, pesquisando sobre cesárea versus parto normal, como é que isso vai passar, meu Deus, na minha cabeça, meu Deus do céu, eu vou sentir muita dor. E Isso tudo gera isso ansiedade, né? enquanto ela está arrumando o enxoval, comprando a bolsa maternidade, vendo um negócio de bomba amamentação. Então, para a mulher, é uma mudança de vida completa. Como isso não gera ansiedade? É. Então, a mulher que não é ansiosa fica um pouquinho. Agora Então, saindo da gravidez e voltando para uma mulher com enxaqueca, você sim, vê mais no seu dia a dia, como comorbidade, mais associado nas enxaquecosas, ansiedade ou depressão? eu vejo no meu dia a dia, no meu cotidiano, depressão. Mas estudos relatam que a ansiedade tem uma É, correlação maior com a enxaqueca do que a depressão. Talvez porque a prevalência de ansiedade hoje em dia seja absurda, né? sim, É algo, assim, surreal quando a gente compara com com es depressão. que também está em crescimento. E qual é mais difícil para manejar? Depende do grau da ansiedade e do grau da depressão. Eu acredito que depressão seja algo mais Hum, complicado, porque envolve fatores que deixam a pessoa é impeditivo e incompatível com a vida. Você não sim, consegue manter o seu trabalho, você tem dificuldade de manter as suas relações interpessoais, amorosas, profissionais, afeta todos os âmbitos da vida da pessoa.
A ansiedade também afeta, não tô dizendo que não Sim, afeta, você tá chega no trabalho, você tem uma crise de ansiedade, mas existem medicações para o tratamento a longo prazo, mas na ansiedade a gente tem medicações que podem ser usadas que você acalma na hora. A depressão você não melhora tem na um hora. efeito mais imediato, né. Com Agora alguns certeza. antidepressivos também são usados para tratamento de ansiedade, né. São, em grande maioria, É, a eu tô grande essa maioria. pergunta foi proposital, porque muitos pacientes falam assim: "Mas Eu não tenho eu depressão, não eu tenho tenho depressão, eu tenho ansiedade, ansiedade, por que que eu tô tomando um antidepressivo?" É Esse remédio é importante, a antidepressivo. gente tá lidando com doenças que têm em sua fisiopatologia algo muito semelhante à Bioquimicamente é muito a igual, né, muito isso, a parecido. deficiência da serotonina no cérebro. Então, assim, vamos supor que aquele equilíbrio bioquímico do seu cérebro, como os hormônios, como os neurotransmissores têm que estar para você ter a sensação de bem-estar, é muito parecida. E às vezes isso acaba levando para um lado mais de sintomas depressivos ou de sintomas ansiosos, mas que para repor esse equilíbrio cerebral, a gente tem que usar a mesma medicação. E essas medicações são os antidepressivos. A dose é diferente? A dose é diferente. A dose para ansiedade é menor. Não necessariamente. Depende Ah, do remédio. Porque sim, existem antidepressivos que são um pouco mais potentes para depressão, já outros que são mais conhecidos por serem usados para ansiedade. Então, se eu uso pra um paciente que ele tem uma ansiedade, ele chegou para minha consulta com ansiedade, mas eu na conversa eu percebo que ele tem um componente depressivo. Aí eu escolho usar um antidepressivo que atue dos 2 lados e sim, coloco uma dose média para que ele possa atuar dos 2 lados. Se entendi, o paciente chega para mim e eu percebo que só tem ansiedade, não tem nada de depressão, eu prefiro usar um outro antidepressivo numa dose menor. Mas entendi. a ansiedade dele é pior do que aquele primeiro. Sim. Mas o primeiro tinha outras comorbidades, então, assim, É, depende muito dos sintomas. Qual é o grau de ansiedade, qual é o grau de depressão que a gente é. tá falando. Agora a ansiedade é uma comorbidade que o que eu percebo nas pacientes com enxaqueca leva a comportamentos que, às vezes, dificultam o manejo da enxaqueca. Primeiro, a ansiedade está muito associada à insônia. Depressão também, mas ansiedade também. Então Uhum. isso faz com que a mulher faça uma privação de sono e piora a enxaqueca. E uma outra coisa é o comportamento de antecipar analgésico. Isso acontece muito mais nas ansiosas. É, O medo da dor, o medo da próxima crise, o medo de ter uma crise e não conseguir fazer as coisas do dia, já faz com que ela tome um analgésico como preventivo da dor. tipo, acordei e tomei aqui só pra Isso, eu fazer vou minhas tomar atividades do logo, porque eu sei dia. que a dor vai vir mesmo, não sabe nem se vai vir a dor ou não, e isso É, leva a esse comportamento de uso excessivo de analgésico, que a gente sabe que é um componente muito importante na cronificação da enxaqueca. Então é muito sim, importante que, se você tem ansiedade e quando a gente encaminha para o colega e trata a ansiedade, esse comportamento melhora, porque esse comportamento compulsivo de tomar o analgésico está dentro do comportamento ansioso com da mulher com certeza. Ó, enxaqueca. uma mulher ansiosa que ela tem enxaqueca, vamos lá, como é que isso pode afetar? Nossa, eu não vejo como a minha ansiedade afeta a minha dor de cabeça, uma coisa não tem nada a ver com outra. A gente fala assim como se fosse cabeça diferente, né, mas tá aqui e é tudo Tudo tá lá seu, né. dentro, é um Então miolo vamos lá, só. eu sou ansiosa e tenho enxaqueca, então eu já acordo nervosa: "Eita, será que hoje eu vou ter dor? Eu tenho uma reunião É, importante, eu começa preciso por aí. ficar bem no meu trabalho, se eu tiver Já dor, nem dormiu já bem, é pra falar a aí verdade. calma, é a parte da noite, já acabei de acordar". Aí eu já: "Eita, pra evitar isso, deixa eu tomar logo meu remedinho, porque eu vou ter certeza que eu vou ter um dia bom". Ou você nem teve dor ainda. Aí você já tá tomando um analgésico sem necessidade, que vai fazer com que seu limiar de dor fique diferente, você tenha crise de rebote, enfim, toda a parte que a gente sabe da neurologia. Você começa o seu dia e você já começa com uma coisa clássica do ansioso, que são preocupações antecipatórias de cunho negativo. Em outras palavras, o negócio ainda nem deu errado, e você já tá pensando como é que você vai consertar o negócio que deu errado na sua vida. Então você já tá eu hoje tenho que fazer almoço para 3 pessoas que minha irmã vai trazer aqui para casa, mas fulaninho já não gosta de comer carne, então eu já vou comprar logo o frango, vai no mercado. A mulher ela não para, a cabeça tá aqui, eu tô aqui sentada no enxaquece com minha chefinha e tô aqui pensando em milhões de coisas que eu tenho que fazer quando chegar em casa, então minha concentração já não tá aqui. Tá aqui, tá nas outras coisas que eu tenho que fazer. Depois diz: "A minha memória tá tão ruim". Pois, aí eu já começo a fazer isso aqui errado, já alguma coisa dá errado, já tô: "Ai, na minha concentração tá ruim, nossa, minha memória tá péssima". E já vai criando mais sintoma. "Por que minha memória tá ruim assim? Minha memória não era. Será que eu já estou com alguma outra doença?" Porque assim é o ansioso também. É, Já traz mais preocupação pra uma coisa que nem existia, que é a pessoa mesmo que criou. E aí, ó a cabeça da pessoa, não vai a pessoa não para, você fala: "Não, agora eu vou respirar um pouquinho, porque de tarde eu tenho aquela reunião importante, vou sentar aqui pra descansar". Você tá sentada e descansando, mas a cabeça tá aqui, parará, pará, 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 pará. Essa cabeça ela não parou, desde que ela acordou. Aí você vai, você tem sua reunião, você fica agoniada, você já chega nervosa, você tem um fator que te desencadeia o nervosismo, encontrar com a pessoa, ter alguma reunião, alguma coisa do trabalho, você já chega acelerada. Aí você tenta fazer alguma coisa pra relaxar.
Não existe. Você ficou ansioso com essa reunião, você ficou nervoso com esse evento na sua vida, você não comeu direito. Você fez o almoço para os outros, mas você não parou para cuidar de si. Não parou pra Isso vai comer, nem pra afetar beber na sua dor água. de cabeça. Quando você chega de noite para você relaxar, quando deita a cabeça no travesseiro, o que é que a pessoa ansiosa vai pensar? "Meu Deus, o que é que eu poderia ter feito hoje que foi diferente? Talvez aquela parte da reunião não tenha dado certo, porque eu falei isso aqui, era para ter falado outra coisa. Mas amanhã, quando eu encontrar fulaninho, eu já vou resolver". Então essa pessoa ela não parou. Ela tá pensando o que ela tinha feito, que ela poderia ter feito diferente, o que é que ela vai fazer amanhã diferente, e ela não consegue dormir. Então temos aí um dia que a pessoa não se alimentou direito, não bebeu água, não descansou, não parou para pensar em si, não conseguiu dormir. Então no outro dia tenha certeza que ela vai acordar com dor de cabeça. E ainda tem a coragem de falar, mas uma coisa não tem nada a ver com É, outra. tem tudo a ver. Vem cá, eu vou fazer uma pergunta, talvez seja, tipo assim, idiota. A síndrome do pensamento acelerado existe? Não é um CID, É. não, não é um CID pra gente. A gente tem pessoas que realmente são é uma pessoa de uma personalidade mais acelerada, uma pessoa de uma natureza mais acelerada. Porque eu escuto isso, tipo assim: "Eu sofro da síndrome do pensamento acelerado". Eu falei: "Gente, isso existe no CID? Não". E existe alguém com a síndrome do pensamento parado? Não tem Não, como. o pensamento ele não para, a gente não deixa de pensar, né, a gente não para de Exatamente. pensar. Uma coisa é a gente não parar de Eu acho que o pensar. que você descreveu aí, é uma pessoa que tem a síndrome do pensamento acelerado. É uma pessoa ansiosa. O que é É, que acontece? Pensamentos vão ocorrer sempre, a gente nunca vai conseguir: "Ai, minha mente está aqui mindfulness, eu estou pensando 100% na tranquilidade", isso não ocorre. não O que existe. acontece é, quando essa preocupação começa a se tornar um fardo na sua vida, a ponto de afetar o seu dia a dia, preocupações de coisas que ainda nem aconteceram e talvez nem aconteçam, mas você está tão preocupado, conjecturando coisas que vão acontecer na sua vida, montando cenários que não são de verdade, que você não consegue viver o seu cenário atual. Então, Sim. isso é quando começa a ser algo que, tá mais isso aqui não tá normal, isso aqui não é saudável. Porque parar e ficar pensando nas coisas da vida, todo mundo pensa. Pensar no que amanhã eu estou um pouco nervoso porque eu vou ter uma prova muito importante, claro que você vai pensar, você é um ser humano, é normal. Mas quando esses pensamentos, você começa a criar uma coisa na sua mente, tudo: "Ai, minha vida vai ser antes e depois dessa prova, talvez amanhã", tudo muda em torno desse pensamento e você não consegue realizar suas atividades tranquilamente, porque você está preocupado com algo que você criou na sua cabeça. Isso aí é algo que a gente precisa ir num psiquiatra e E no conversar sobre psiquiatra, isso. entender, aceitar que depressão, ansiedade e enxaqueca são doenças. Eu costumo dizer, quando o paciente acha que a pressão está sentindo uma dor aqui na nuca, vai para o cardiologista, faz lá todos os exames, avaliação clínica, e o cardiologista disse: "Olha, você é hipertenso. Você tem hipertensão, seu pai teve, seu avô teve hipertensão, é uma doença de predisposição genética. Você vai precisar tomar esse remédio aqui para manter sua pressão controlada". Esse paciente vai sair para casa feliz que o médico achou o diagnóstico dele e encontrou um remédio para tratar a hipertensão dele. O diabético do mesmo jeito. Mas se o paciente vai com uma dor de cabeça no neurologista, ele diz: "Você tem enxaqueca". E o que é enxaqueca? É uma doença do cérebro, nasceu para ter, não é uma escolha, é um defeito de fábrica. Ele não vai se conformar, Não, vai sentir ele quer culpado uma ainda. resposta, ele quer saber o porquê da dor de cabeça. Cada vez que ele tem uma dor, ele fica buscando uma resposta para aquilo. E eu imagino que os pacientes com depressão e ansiedade também, ele fica sempre encontrando um motivo por ele estar triste, um motivo por ele estar Uma acelerado, desculpa, né. ansioso, uma desculpa. Tem que Eh, entender que é uma doença bioquímica do eu cérebro, eu e isso tenho precisa de tratamento eu tenho médico. uma paciente depressiva, que quando eu conversei com ela sobre o diagnóstico de depressão, ela ela ficou num transe, assim, de "Meu Deus, então tudo isso é culpa minha? Todas essas consequências e sintomas é minha culpa de ter desenvolvido depressão?". Os pacientes que enxaqueca acham que tem culpa, eu tenho Pois. culpa por ter dor, E ela estragar o casamento, é. estragar E o ela trabalho. estava com o marido do meu lado que tinha diabetes, tipo 1, desde jovem ele era diabético. Aí eu virei pra ela e falei assim: "Querida, você culpa o querido porque o pâncreas dele não produz insulina? É culpa dele? Ele não quer produzir essa insulina e fala: 'Eu não, É, eu vou ter um piripaque quando tiver açúcar aqui no meu corpo'". Ela: "Não, de maneira nenhuma, é o corpo dele que não faz isso". o Aí eu: céu "Pronto, o também. seu cérebro não produz serotonina, que culpa tem você?". Então por que que a gente olha para o diabético com a pena e fala: "Nossa, tadinho, o corpo dele não consegue lidar com isso". E por que quando é a gente que tem depressão, que tem ansiedade, que tem enxaqueca, a culpa é nossa? É.
É meu cérebro que não produz também uma substância que eu preciso para que meu cérebro esteja em equilíbrio. Mas a gente vive talvez numa sociedade, num mundo que a gente traz tanta culpa pra gente, é tudo a É. responsabilidade da E mulher. preconceito também, às vezes tem Totalmente, preconceito das também. pessoas, do remédio, que é remédio controlado, é remédio de doida, é remédio disso, esse conceito É de tudo, é é, uma construção e cultural que faz com isso. que a pessoa cresça E nesse criou muita resistência das pessoas totalmente a que a buscarem a ajuda. pessoa tá sofrendo com os sintomas e ainda sofre com a culpa. É, Isso não ajuda ninguém, nem a pessoa, nem quem é, tá ao redor. E é exatamente. muito importante que as pessoas ao redor também entendam, aquela ali não é aquela pessoa que chega com enxaqueca e estraga a festa, o casamento, não. É uma pessoa que apesar da enxaqueca, ela tá tentando participar daquele casamento, daquele momento Uhum. importante. O tempo voa, viu, quando a conversa é boa, Com certeza. Então a gente estamos vai esperando vocês, né, isso, que se eu queria que identificou com algum trecho dê uma aqui. palavrinha aí para as mulheres, uma mulher que tem enxaqueca, que tem depressão e ansiedade, o que que ela precisaria ouvir? O que que você gostaria de ouvir dizer para ela? Primeiro eu queria lhe dar um abraço, porque eu sei que não é fácil e não é nem um pouco simples e é nada acolhedor, porque a gente não recebe esse acolhimento de outras pessoas, nem da gente mesmo, a gente se culpa muito mais. Então, antes de você se culpar, antes de você se preocupar, antes de pensar: "Meu Deus, eu tenho enxaqueca e outra doença, eu tenho enxaqueca e depressão", pense de que você precisa desse apoio agora mais do que nunca, porque não é só uma coisa. Sua enxaqueca pode piorar a sua depressão ou ansiedade, ou a sua depressão e ansiedade pode piorar a enxaqueca, então a gente não vai melhorar escolhendo uma só para tratar. Então se acolha, se você se identificou com algum trecho da conversa, se você conhece um amigo ou alguém da sua família que também tenha algo que você acha que pode estar: "Nossa, fulaninho passou por isso, comentou isso comigo", essa pessoa precisa mais do que nunca entender que isso não é culpa dela, isso não é uma escolha da pessoa e que ela Sim. não vai conseguir vencer isso sozinha muitas vezes. Então, primeiro de tudo é se acolher e não se julgar tanto e procurar o apoio do seu neuro, do seu psiquiatra e de pessoas que possam te ajudar a melhorar isso de uma vez por todas. Pronto, tá dito. Dito. Obrigada, Beijo. Rafa, por ter estado aqui. Teremos novos episódios, ela vai voltar aqui para falar de mais coisas. Vamos sim, Muito obrigada por terem perdido o tempo de vocês aqui, perdido não, ganhado, né, porque a gente não com perde tempo certeza. escutando coisa boa, a gente ganha tempo. Convidar novamente você para se inscrever no canal, se já for inscrito, compartilhe esse conteúdo com mais mulheres, com mais pessoas, com homens também, porque se tiver um homem aqui assistindo, com certeza ele conhece uma mulher com enxaqueca, ou a mãe, ou a avó, ou a esposa, uma prima, porque enxaqueca é uma doença que predomina muito no sexo feminino. Siga aqui o canal e veja o link do Programa Transformador, que é um curso digital que ensina mulheres portadoras de enxaqueca a aprender tudo sobre enxaqueca e o que fazer para o controle das suas crises e para viver melhor. O link do curso está aqui na descrição do vídeo. Clique lá, visite a página, veja o que o curso te oferece e, se você se identificar, adquira o curso e eu vejo você lá do outro lado da tela. Até o próximo episódio do EnxaCast.